Sexto ano, tudo bem com vocês? Agora esse novo semestre, com esse novo bimestre, mais uma vez distantes, né? Não presenciais as aulas, que eu nem esperava isso, mas agora as lives também vão ser comigo. Eu acredito que vocês viram aí o horário, vão ser nas quartas-feiras, né? E o tema que nós vamos trabalhar é cultura. Depois nas lives eu vou querer saber mais, eu vou perguntar mais, vocês vão me responder. Mas a cultura, ela é inerente ao ser humano, né? Faz parte da vida do ser humano. E para eu entender então sobre cultura, eu quis primeiro que a gente entendesse o que é o ser humano, né? Porque para eu entender cultura, que advém do ser humano, eu tenho que entender o ser humano. Então eu peguei algumas referências aqui dessa diferenciação que nós temos com os outros animais. Porque uma coisa que faz parte mesmo do indivíduo, do ser humano, é a cultura. E que não faz parte de outros seres. No caso, o animal, ele é irracional e ele age por instinto, né? Pelo menos todas as coisas, todos os estudos dizem isso, né? Então, eu tentei pegar alguma coisa antes de nós chegarmos propriamente em cultura. Eu peguei primeiro quem nós somos, de que maneira nós somos, para nós então entendermos, porque tem condutas que são inatas, ou seja, já nascemos com ela, e condutas que são aprendidas. Qual faz parte de quem? É isso que primeiro nós temos que entender, né? E isso é muito bacana, né? A gente aprender. E aí, o autor que eu peguei, ele começa assim, ó, prestem atenção. Se compararmos o corpo humano com o de outros animais, veremos que o nosso não é tão capacitado quanto o deles para enfrentar uma série de dificuldades. Tem até arqueólogo que vai defender isso, né? O corpo humano também não é excepcionalmente bem adaptado como o de alguns animais. A fuga, a autodefesa ou a caça. Você pode ver que tem animais que eles são muito mais aptos a isso. E animais enfrentam com a dureza com mais facilidade do que a gente. Ou seja, é isso que eu quero, que a gente primeiro aprenda quem nós somos enquanto seres humanos, enquanto indivíduo, para depois nós entendermos a cultura. E aí então, Gordon Tilde, ele vai falar o seguinte, ele é um arqueólogo australiano, ele vai falar assim, ó, o ser humano pode ajustar-se a um número maior de ambientes do que qualquer outra criatura, multiplicar-se infinitamente mais depressa do que qualquer mamífero superior e derrotar o urso polar, a lebre, o gavião, o tigre em seus recursos especiais. Pelo controle do fogo e pela habilidade de fazer roupas e casas, o homem pode viver e vive e viceja todos os polos da Terra até ao Equador. Nos trens e automóveis que constrói, pode superar a mais rápida lebre ou avestruz. Nos aviões de foguete, pode subir mais alto do que a águia. E com os telescópios, pode ver mais longe do que o gavião. Com armas de fogo, pode derrubar animais que nenhum tigre ousaria atacar. Mas fogo, roupa, casa, trem, automóveis, aviões, telescópios e armas de fogo não são parte do corpo do homem. Eles não são
herdados do sentido biológico. O conhecimento necessário para sua produção e uso é parte de nosso legado social. Então, quando utilizamos esses artifícios, das quais nós, à disposição nossa, enquanto ser humano, é porque herdamos, ou seja, advém de outras coisas. Por isso que nós temos essa capacidade de fazer a partir desses artifícios. E aí eles são nos deixados. Resulta de uma tradição acumulada por muitas gerações e transmitida não pelo sangue, mas através da linguagem, fala ou escrita. Então isso aqui dá para entender por que que eu tenho uma maneira, por que que eu me comporto, por que que eu uso, por que que eu faço, que é o que aonde nós vamos chegar, que é chamado de cultura. Que é o quê? Que são tradições das quais carregamos, mas advém do quê? Do ser humano, do qual ele deixou algum legado. Se você for pensar na sua família, tem algo que é bem tradicional, que eles falam, isso aqui é tradicional da minha família. Porque são legados que a sua família deixou, que aquilo vira uma cultura. E depois nós vamos desenvolvendo. E aí ele fala assim, antes, a compensação que o homem tem pelos seus dotes corporais relativamente pobres é o cérebro grande e completo, centro de um extenso e delicado sistema nervoso que lhe permite desenvolver a sua própria cultura. Essa capacidade cognitiva da qual nós temos, essa capacidade reflexiva, essa capacidade advinda do ser chamado ser racional, é que vai, então, a desenvolver cada cultura. Então, é a partir do ser humano. Então, agora tem condutas que são inatas e aprendidas. Assim, diferentemente de outros animais, os humanos não são apenas seres biológicos produzidos pela natureza. São também seres que modificam o estado da natureza. Isto é, a condição natural das coisas definida pela natureza. Isso significa que os seres humanos são também seres culturais. Então, nós somos seres culturais. E eu, então, tendo a minha cultura, obviamente eu irei defendê-la. Além de defender, eu vou anexar uma outra conduta devido ao nosso contexto social, porque você imagina, você vê enquanto um bebê, uma criança recebe todo o ensinamento dos pais. Aí, posteriormente, você vai para uma outra parte de uma sociedade que é a família no âmbito maior, não sua casa. Depois você passa para um colégio. E aí, nisso tudo, você vai agregando tradições àquela sua cultura que você preserva aquilo, mas você pode agregar alguma coisa nova. Você pode ver que nós, então, do Ocidente, nós temos muito mais essa facilidade. Nós, da América do Sul e Brasil, devido ao nosso próprio contexto histórico, ainda muito mais devido a essa miscigenação linda que nós temos. Então, nós temos várias culturas. Você vai até São Paulo e lá você vê aquela infinidade. Como uma cidade muito grande do nosso país, você vai ver uma infinidade de culturas e tradições lindas, das quais eles preservam e eles agregam. Mas isso é uma conduta o quê? Do ser humano. É essa capacidade que nós temos enquanto ser humano e indivíduo de fazer. Olha aqui para vocês verem a diferença nessa conduta inata e aprendida. Antes disso,
Eu coloquei algumas coisas bem tranquilas nas atividades de cultura para vocês tentarem refletir a partir disso, e eu ainda vou falando mais de cultura, vou colocando mais questões de cultura, viu? Para a gente trabalhar junto, depois eu as corrijo e nas lives nós vamos tirando as dúvidas que teremos. Aprendemos em biologia que boa parte do comportamento dos animais está vinculada a reflexos e instintos. Ou seja, aquilo que já nasce com eles, é inato, já nasce com eles. Relacionado à estrutura biológica hereditária. Assim, o comportamento de um inseto é praticamente igual ao de qualquer outra de sua espécie. Hoje, e vai ser sempre. No entanto, algumas espécies de animais apresentam, além os modelos comportamentais considerados inatos, que já nascem com eles, algumas reações mais flexíveis, imprevisíveis, maleáveis, de acordo com as circunstâncias ambientais. É o caso, por exemplo, de cães, gatos, dos quais distinguimos várias vezes que se poderiam chamar de personalidade. Em chimpanzés e gorilas, é possível encontrar atos inteligentes, uma capacidade elementar de raciocínio. Elementar. Por mais que isso tudo tenha umas mudanças, são adaptáveis, no caso ele vai falar do cão, do gato, do cachorro, e agora um pouco de um raciocínio no caso dos macacos, chimpanzés e gorilas, né? Ainda assim não tem essa capacidade que é nossa. Olha aqui. Agora, se colocarmos o ser humano nessa comparação, podemos dizer que existe uma grande diferença entre seu comportamento com o dos animais. Em geral, no que diz respeito a certas habilidades. O chimpanzé mais evoluído possui apenas rudimentos daquele que permite desenvolver uma linguagem simbólica. Como qualquer humano saudável é capaz de fazer. E tudo o que dela resulta. Aprender, reelaborar o conteúdo aprendido e promover o novo, que seria a invenção. Isso cabe unicamente ao ser humano. Isso quer dizer que a vida de cada animal é, em grande medida, semelhante ao padrão básico vivido por sua espécie. Por sua vez, o ser humano tem individualmente e como espécie a capacidade de romper uma boa parte do seu passado, questionar o presente e criar a novidade futura. Aí isso é incrível. Por isso que eu tenho condições de entender sobre cultura. Se eu começo a entender eu enquanto indivíduo, eu enquanto ser humano, eu vou entender isso aí. Um beijo e até a live e as próximas aulas.